Você está perdido em uma selva, precisa sobreviver, precisa de água. Seu corpo só resiste 3 dias sem água. E por isso você precisa de um líquido confiável, você precisa beber um líquido que você tenha certeza da procedência. Como em uma mata você não tem certeza de nada, você precisa filtrar a água. E como fazer em um ambiente de selva? Eu vou mostrar para você. Você vai apanhar um bambu, de preferência Bambu Brasil, dessa qualidade. Você consegue, de acordo com os gomos que você cortar, armazenar de 2 a 3 litros de água. Então oriento você a fazer o seguinte: cortar 2 gomos desse bambu. 2 gomos. Eu tenho um cortado e vou mostrar para você. 2 gomos. Você mantém o fundo fechado e a boca aberta. Porém, como ele é fechado nos gomos, você com o facão, você vai perfurar esse gomo, essa fechadura, e deixar ele aberto. Os 2 gomos vão estar abertos. Você tem uma capacidade maior de armazenamento de água. Então, a parte interna do bambu mantém essa fechadura e você vai com o facão tirar a parte interna. Depois, você vai fazer um orifício no fundo e é por aqui que a água vai descer. E agora nós vamos precisar de alguns materiais para fazer o nosso filtro. Primeiro, você vai apanhar um pouco de vegetação local seca, para que os seus produtos não vazem pelo buraco. Então você vai, a princípio, fechar aqui a parte de baixo com um pouco de vegetação, uma pequena quantidade de capim, certo? E você vai utilizar aqui o que? Vai na sua fogueira, que você fez a fogueira no dia anterior, na noite anterior, você vai pegar um pouco de carvão, tá? O carvão é um produto encontrado em todos os filtros e ele vai ajudar a filtrar a sua água. Ele vai tirar as impurezas, inclusive algumas bactérias. Mas, mesmo após filtrar a água, você precisa se certificar antes de tomar, ou seja, você precisa fervê-la para tirar completamente todos os tipos de bactérias, certo? E protozoários. Então, vamos à construção do nosso filtro. Vai apanhar um pouco de mato, que ele vai ser usado somente para reter o seu produto. O que você vai colocar para fazer o filtro, além do carvão? Uma camada de areia fina, uma camada de pedriscos e uma camada de pedra para reter as partículas mais grossas. Vamos então agora à confecção efetiva desse filtro. Filtro com a perfuração. Lá no fundo nós vamos colocar a nossa vegetação seca, capim. Acomode-a lá no fundo, certo? Com cuidado, manipule o seu facão e coloque lá no fundo, certo? Você vai utilizar uma casca de árvore, o carvão da sua fogueira, você vai moer esse carvão, certo? Moe bem esse carvão. Se necessário for, utilize o cabo do seu facão para ajudar na moagem. Primeiro você coloca então o capim, depois o carvão, certo? Pronto, coloquei o carvão mais fino, algumas partículas inteiras. Agora nós vamos utilizar a areia fina, que nós encontramos aqui no riacho, certo? Essa é a areia que nós encontramos aqui no riacho. Nós vamos colocar uma camada de areia. Depois de você colocar a areia, você vai colocar um pedrisco, uma pedra fina, que você encontrou também no riacho. Uma camada também de cerca de 2 a 3 dedos, você vai colocar de pedrisco. E por cima do pedrisco você vai colocar umas pedras maiores, também encontradas no riacho aqui embaixo,
certo? Depois de você colocar a camada de pedra, você vai coletar a água que você vai ingerir desse mesmo riacho. Eu trouxe aqui um copo para você ver. Você não vai consumir as primeiras filtragens, porque o nosso filtro precisa passar por um processo de lavagem. Interessante, inclusive, você, antes de produzir o filtro, dar uma lavada nele para tirar todas as partículas que existem dentro do bambu, certo? Então, nós vamos, antes de iniciar o processo de filtragem, pendurar o nosso filtro em uma árvore, em uma posição em que ele fique elevado, para que você não precise ficar segurando por horas. Então deixa lá o processo de filtragem, só vai abastecendo e embaixo você faz outro sistema de coleta, que é feito também com um bambu, né? Liberada a parte interna, você tem aqui uma quantidade significante de água, que depois passará por um processo de fervura, certo? Então aqui é que você vai receber água filtrada. Vamos deixar abaixo desse filtro. Aí sim poderemos definitivamente iniciar o nosso processo de filtragem, tá? Então vamos apanhar aqui uma vegetação, no caso aqui uma folha de bananeira, onde nos orifícios que eu fiz com o facão eu vou fazer uma pequena amarração. Estou fazendo uma coisa muito provisória e rápida para o nosso vídeo. E aqui eu vou pendurar, fazer uma amarração, certo? Vamos lá. Só mais um lacinho. Pronto. O nosso filtro, deixa eu só liberar aqui a visão, né? Pronto. O nosso filtro está pendurado. E agora nós vamos começar o nosso processo de filtragem. Então, com o filtro parado, ele tem um orifício embaixo, a gente vai abastecer com a água colhida no riacho, certo? A gente vai aguardar a lavagem, a primeira filtragem, nós não vamos consumir, esperar a limpeza total das pedras, da areia, da grama, e até mesmo do carvão, aquela primeira passagem. O carvão, interessante, é o produto que vai tirar o gosto ruim da água. Então é muito importante, pois além das bactérias, além de alguns protozoários, o carvão vai eliminar o odor da água. Essa é a qualidade da água que está entrando em nosso filtro. E agora, com o auxílio de um outro copo limpo, nós vamos recolher a água que está saindo do filtro, após ter sido filtrada. As primeiras filtragens são mais demoradas. Com o tempo, esse gotejamento vai aumentar. Vai passar por toda aquela camada, desde da pedra grande, do pedrisco, da areia, do carvão e também do nosso capim aqui embaixo. Então, como vocês podem ver, apesar de que eu ainda não deixei o tempo de limpeza, né, vazar, porque as primeiras filtragens a gente não consome, a água, como você pode ver, já ficou bem mais clara do que está entrando. Então, aqui você vê a água que está saindo e vamos comparar com a água que entrou. A diferença é gritante. Ainda não está límpida, porém já filtrada, ok? Vamos lá, mais um pouquinho. Esse gotejamento vai acontecer por horas. E você, quanto mais água filtrar, melhor. Prepare 2, 3, 4, 5 recipientes. Encha e deixe reservado, porque você precisa, numa situação real de sobrevivência, de 3 a 4 litros de água por dia. Ferva após a filtragem. Garanta a sua sobrevivência, garanta a sua vida. Então vamos ver agora aqui a diferença da água.
A água que entrou e a água que saiu, certo? Então, como podem ver, a água já ficou filtrada. Ainda tem uma coloração, e essa coloração é proveniente da limpeza do filtro que ainda não aconteceu. Porém, daqui a uns 10, 15 minutos, essa água vai estar completamente límpida e você vai poder ferver e ingeri-la. Como eu sei a origem dessa água e confio na origem, eu vou tomar para vocês acompanharem. A água está filtrada. O gosto tem um pouco de gosto de terra, de areia, porque ainda está no processo de limpeza do nosso filtro. Mas está aí. Essa é uma experiência fantástica que você precisa aprender e colocar em prática, porque a sua sobrevivência depende do seu conhecimento e do seu controlе mental. Selva!